Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria. O que o senhor vai relatar agora é fundamental para a gente entender o pós, o enterro e por que houve esse pacto de silêncio. Né? Inclusive, o senador Roberto Requião já fez alusão a isso, o destino da lista, como a gente batizou aqui, da lista VIP, que reunia ali um pouco mais de 100 nomes, que eram os grandes beneficiários, pessoa física, então que estava no fim da remessa. Porque o senhor chegou lá até Nova York porque o dinheiro saiu de Foz do Iguaçu e chegou à agência do Banestado em Nova York. Só que de lá não era o destino final, ali era só uma passagem para ir, para constituir o capital de offshores, trusts, enfim, os paraísos fiscais, até aqui a Suíça, né, deve ter sido um grande destino naquela altura, Singapura, Caimã, Jersey, né, a gente sabe aí que tinha um ex-prefeito que gosta muito das Ilhas Jersey e tal, e aí isso não fica lá tão pouco, por quê? Como a gente sabe, economia madura não rende juro, né, o juro é muito pequeno, agora é até negativo. Então, esse pessoal que gosta de juro, né, o brasileiro é acostumado com juro há muito tempo, esse dinheiro voltava depois para o Brasil como investimento estrangeiro, né, como investidor estrangeiro. Então, você tem offshore. Aliás, né, estamos aqui falando do José Serra, quem estou falando sou eu. A casa dele, em São Paulo, isso está no livro Privataria Tucana, do jornalista Mauri Ribeiro Júnior, que você bem conhece, que ficava cobrindo a sua diligência. A casa, a titularidade, está naquele livro, era de uma dessas offshores construídas em Cayman e tal. Então, em tese, era um investidor estrangeiro, o dono da casa de José Serra, que alugava a preço módico para ele. Então, isso volta, isso não vai ficar lá fora, isso volta para o Brasil como investimento estrangeiro. Então, essa era o mapa da mina, e por isso que era fundamental, o senhor vai relatar, tirá-lo de lá. Porque o pessoal preparou para o senhor. Eles viram que o senhor era alguém sério, viram seu empenho e falaram, ó, em deferência ao senhor, eles falaram, vamos preparar essa lista aqui, vamos ajudar o Castilho. E aí, nessa hora, o pessoal vai acender o alerta e você é tirado de lá. Por quê? Depois a gente fala aqui que essa lista, ela vale ouro para achaque. Né? E foi o que aconteceu, infelizmente. Então precisava tirar do senhor, porque o senhor daria o devido encaminhamento. Então eles viram o potencial comercial disso aí e falaram, não, vamos tirar ele de lá, que daria um encaminhamento, e a gente pega aqui e vamos usar para achaque. Então, nessa hora é que a assustada em Nova York, o senhor achou que era uma notícia boa, né? Falou, pô, então não vou sair aqui de mal abanando. Mas aí nessa hora o pessoal se ligou que tinha que tirar o senhor de lá o mais breve possível. Perfeito, perfeito. Foi exatamente isso que eu percebi, tá? E até entendi o enfoque. Não tinha pensado sobre essa forma, mas é um raciocínio muito inteligente. O pessoal entendeu o potencial de corrupção que teria aquilo. É óbvio que não sou ingênuo como investigador, é óbvio que a gente sabe disso. Mas nesse momento, o que aconteceu? Em Nova York, a coisa de 1 ou 2 anos antes, existia um mega doleiro nova-iorquino, do tipo do Dário Messer brasileiro, chamado Aníbal Contreras. Tá? O Aníbal Contreras era um guatemalteco naturalizado americano que se especializou na criminalidade financeira e era um mega lavador de dinheiro a partir de Manhattan para o mundo inteiro. Ele criou uma conta chamada, que depois o perito Renato, numa das nossas reuniões ali, usou pela primeira vez a expressão conta ônibus e criou uma nomenclatura própria para investigador de lavagem de dinheiro, conta ônibus, foi o perito Renato que falou isso a primeira vez. Esse Aníbal tinha uma conta ônibus dentro do Chase, Manhattan, chamada Beacon Hill, traduzida para os brasileiros aqui, mas na verdade é como Farol da Colina, mas é Colina do Farol, Beacon Hill. Bom, essa conta, Beacon Hill, ou Farol da Colina, vamos chamar assim, era do doleiro, ela era de titularidade desse doleiro Aníbal Contreras, tá? Esse Aníbal Contreras gerenciava um mega esquema de lavagem, era uma conta ônibus cheia de subcontas do mundo inteiro, e ele gerenciava uma mega operação de lavagem de dinheiro através do Chase Manhattan, em Nova York. Tá? Só que o Aníbal já tinha sido investigado pelo FBI e pelo Ministério Público Distrital de Nova York através do Mr. Robert Morgenthau. Já tinha sido preso, os sigilos bancários daquela conta já tinham sido quebrados e já estavam arquivados no Departamento de Justiça americano, tá? Ali no centro de Manhattan, que fica tudo nos mesmos prédios ali, é tudo muito perto, é tudo muito dinâmico.
magneticamente nos arquivos digitais e fisicamente. Tinham várias caixas lá de cópias. Aí o que aconteceu? O Mr. Robert Morgenthau, naquela mesma reunião, ele autorizou, eu já tinha feito uma petição de ter acesso, pelo menos às contas dos bancos americanos que tiveram recebido remessas do Banco Banestado. Isso imediatamente após a reunião, que não durou mais do que 30 minutos, mais uns 45 minutos depois, eu já estava nos porões do edifício lá do Ministério Público Distrital, cheio de arquivos, aonde nos foram oferecidos os primeiros arquivos da quebra de sigilo bancário da conta Beacon Hill, aonde nas primeiras folheadas que demos já começou a aparecer nomes como beneficiários finais ou remetentes da política nacional, tá? E alguns coincidentes com nomes do partido da situação à época, na década de 90, que era o PSDB. Nomes coincidentes. Ninguém está dizendo que naquela época fulano era culpado ou não, sem o devido processo. Coincidentes, como nome do tipo, que a imprensa já noticiou, S. Mota, Ricardo S. de Oliveira, J. Serra, e daí por diante, né? Doutor Castilho, e qual que era, dentro dessa conta ônibus, qual que era o nome da subconta onde estavam esses beneficiários? Tinham várias subcontas. Uma delas, como a mídia já noticiou também, não estou trazendo aqui dados do inquérito que eu presidi, só pelo que a mídia noticiou, uma delas seria, então, a conta Tucano, estaria dentro dessa conta. Olha só. Aí, numa dessas entrevistas, um dos argumentos do partido que tinha esse apelido de Tucano, eu não sei qual dos políticos, falou, não, mas senhores acham que o partido daria o nome de Tucano para a conta que receberia dinheiro do Banestado lá no exterior? Mas aí a pergunta até que é muito inteligente, ela confunde, mas olha a explicação. A conta Beacon Hill, ela era de titularidade do Aníbal Contreras, do doleiro. O doleiro Aníbal Contreras precisava de uma memória. Ele deu o nome de Tucano para lembrar do grupo brasileiro que ele chamava de Tucano. Por que ele chamava aquele grupo brasileiro de Tucano? Quem eram os tucanos? Eu não sei. Tá? Então, essa era a resposta. Mas, na época, não me veio essa resposta. Aí ficou no ar. Né? Se a conta chama Tucano, por que o grupo, vamos dizer assim, dos tucanos, poriam nessa conta o nome de Tucano? Mas a verdade é que não foi o grupo de Tucano que pôs esse nome na conta. Foi o doleiro Aníbal Contreras, para lembrar desse grupo que pôs o nome. Bom, aí tinha essa conta lá que chamou muita atenção e com diversos nomes que coincidiam com o cenário nacional. Nesse momento, comecei a fazer relatórios para o Dr. Paulo Lacerda, relatórios de missão e pertencentes ao inquérito mãe, que depois foram entregues para a CPI do Banestado. E eu alertava por mega esquema envolvendo altos, pelo menos coincidentemente em termos de nome, altos figurões da política nacional. Tá? Para minha surpresa, em vez do Dr. Paulo Lacerda pegar um avião, pegar o seu diretor de combate a crime organizado e inquéritos especiais e vir até Nova York, eu comecei a receber ordens, na época ainda era por telex. Telex, tenho até hoje esses documentos administrativos. Isso aí até poderá ser mostrado numa ocasião mais oportuna, porque são documentos que não têm conotação sigilosa. Ordem por o meu retorno. Tenha certeza, imediato. doutor Castilho, que se ninguém quiser publicar, o Duplo Expresso publicará. Ordens para o meu retorno imediato. Eu estranhei aquilo ali. Falei, mas espera aí, por que eu vou dar o retorno imediato se eu estou descobrindo a ponta de um iceberg aqui que vai pegar a cúpula da bandalheira da política todinha? Tá? E não adiantou. Continuaram a insistir. Eu mandava uns relatórios, né? Fui mandando um relatório atrás do outro, cada vez colocando mais dados. Aí eles começaram a ficar naquela saia justa, porque ficava difícil negar a minha eu estava pedindo prorrogação. Eu queria continuar a diligência. Prorrogação da missão em Nova York. E ela estava sendo sistematicamente negada. E aí, nisso, o resto da equipe assustou, todos voltaram, com exceção do perito Eurico e do perito Renato, que ficaram comigo até o fim. Tá? Ficaram comigo até o fim. Aí, o que aconteceu? Chegou um momento
que veio uma ordem dizendo o seguinte, se eu não voltasse até o dia tal, me deram um prazo de uma semana, as expensas na cidade de Nova York correriam por minha conta. Até aí eu respondi dizendo, tudo bem, sobrou ainda a verba da diária, nós vamos continuar, não vai ter problema nenhum. Aí veio um segundo recado. Esse foi o empurrão definitivo para interromper, para abafar o trabalho. Veio o recado seguinte, da diretora de combate ao crime financeiro, uma delegada que comandava o trabalho. Ela disse o seguinte, delegado Castilho, retorne, pois a sua autorização para deixar o país, assinada pelo ministro da Justiça, não foi renovada. Mas aí fica uma pergunta no ar. Se a contenção do trabalho era pela desculpa de falta de diária por uma viagem tão longa, o que é um absurdo, né? Até piada, qual é a explicação para não haver uma autorização para um funcionário público, tá? Com dever de ofício, baseado no princípio da busca da verdade real e da oportunidade do inquérito policial, que a autoridade policial tem que seguir esse princípio, é tirado de volta lá por uma simples falta de uma assinatura do ministro da Justiça para autorização. Aí eu percebi que o jogo já estava sendo desleal e fora das regras, e percebi que se eu continuasse lá sem autorização, 30 dias depois, eu estaria com 30 dias de falta, e isso é demissão, é exoneração automática do funcionário público. Isso qualquer um sabe, é regra de direito administrativo. Funcionário público que ficar sem assinar o ponto, sem confirmar presença em 30 dias, é automaticamente desligado, para de receber salário e etc. Nesse momento, eu achei que não valeria a pena forçar. Foi quando eu voltei com todo o arquivo da conta Beacon Hill relativo às remessas para contas de brasileiros ou entidades brasileiras vindas da agência do Banestado em Nova York. Aqueles 14 bilhões que estariam sendo recebidos muito significativamente para a Beacon Hill. Explico. Não foi só a Beacon Hill, conta Beacon Hill no Chase Manhattan, do Aníbal Contreiras, que recebeu. Teve a conta Almatos, a conta Lespan, ligada ao esquema de desvio de dinheiro da cidade de São Paulo, da construção do túnel Ayrton Senna, da construção da Avenida Águas Espraiadas, etc. Esse é um capítulo à parte, por exemplo. Quando eu estava lá em Nova York, diversos promotores de justiças e procuradores da República estiveram lá me visitando nesses 74 dias e se valeram das provas que eu estava produzindo em loco. Um deles foi o promotor Silvio Marques, do estado de São Paulo, esteve em Nova York e obteve comigo os documentos necessários que acabaram por condenar o ex-prefeito Paulo Salim Maluf por lavagem de dinheiro e desvio de dinheiro público, evasão de divisas e etc., que levou ele para a cadeia atualmente. Atualmente, o prefeito, o senhor Paulo Salim Maluf, cumpre prisão domiciliar num processo que começou ali. Então, essa investigação, ela trouxe uma materialidade que pegaria toda a cúpula dos políticos desonestos, não querendo generalizar, tá? Não quer dizer que a política brasileira só tenha políticos desonestos. Mas ali pegou em cheio. E pegou em cheio por quê? Porque no momento que eles migraram do esquema dólar a cabo, tá? Que não deixava o rastro, para o esquema lavagem de dinheiro via CC5, deixou-se o rastro. E quando se deixa o rastro, mesmo que o doleiro é pago para não deixar pistas, o doleiro é ser humano, o doleiro distrai, o doleiro larga a pista. E aí a Polícia Federal entrou e fotografou, fez um raio-x e o mapa da corrupção brasileira ficou estabelecido naquele momento. E naquele momento, pela primeira vez, se peitou funcionários públicos, peritos criminais, agentes federais, delegados de polícia, promotores de justiça, procuradores da República, diga-se de passagem, doutor Luiz Francisco, Raquel Branquinho, Valquíria Quixadá, procuradora da República, todos nos apoiaram. E alguns políticos também, tá? E por incrível que pareça, até políticos do PT à época apoiaram a investigação. Uma que apoiou a investigação em Nova York, por incrível que pareça, mesmo sendo do PT, que depois veio abafar, o PT veio abafar, foi a senadora Ideli Salvati. Ela deu bastante apoio para que a investigação prosseguisse. Mas depois ela não prosseguiu. Depois da CPI ela não deu mais apoio.